Começa agora mais um programa pela Rádio Exclusiva FM, com transmissão em HD para Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn e TikTok. Você também pode ouvir pelo site www.exclusivafm.net ou pelo nosso aplicativo. Baixe o nosso aplicativo nas plataformas iOS e Android. Rádio Exclusiva FM, a maior rádio web do país. Amém. Glória a Deus, né? Boa noite, a paz do Senhor a todos. Amém. Que estão aqui, os que nos assistem, né? Nos ouvem nessa noite. Tenho certeza, irmãos, que Deus só vai continuar, né? Acrescentando a tudo que Ele tem dito já aqui neste lugar. Nossa mensagem hoje está em João, capítulo 2. Uma mensagem bem conhecida. Amém. Você que estiver com Bíblia perto, Bíblia aí no celular. João 2, que diz o seguinte: E no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. E também foram convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. Irmãos, aqui, para quem conhece a história, sabe que João ele vai relatar que é onde Jesus inicia, né? Ele vai principiar aqui os seus milagres. Só que até Jesus principiar os seus milagres, até o milagre acontecer, teve toda uma história, teve todo um processo, aonde a Bíblia diz que está tendo um casamento em Caná da Galileia, está tendo uma festa, está tendo ali, né, uma união de famílias, está tendo ali pessoas íntimas juntas, celebrando, né, a felicidade de um casal. E a mãe de Jesus estava lá. Daqui você começa a perceber, então, que a mãe de Jesus conhecia pelo menos uma parte da família, né? Era íntima, estava ali naquele momento de intimidade daquela celebração daquele casamento. Só que o detalhe vem no versículo 2, que Jesus também foi convidado, mais os discípulos, porque Jesus não andava sozinho, né? Andava ele e mais uma galera junto com ele. Então vai ele e vai toda a sua galera para esse casamento. Só que, irmãos, olha que coisa maravilhosa, os meus pastores que estão aqui. Jesus é convidado a esse casamento quando ninguém nem sabia quem era Jesus. É verdade. Jesus é chamado a esse casamento quando ele não tinha ainda realizado nenhum milagre. Mas ainda assim a presença dele foi convocada, né? Ele foi convidado a estar, mesmo sem apresentar sinais de quem ele era ou do poder que ele tinha. Irmãos, e tudo que já tem sido dito, né, em resumo, nós temos que fazer essa questão. De quê? De convidar a presença de Jesus, seja para o nosso casamento, seja para o nosso trabalho, para as nossas finanças, porque às vezes, irmão, tem coisa na nossa vida que está atrasada, está embolada, está indo de mal a pior, tá, em vez de ir para frente, está indo para trás, porque falta a presença dele. Tem coisas, irmãos, na minha e na sua vida que a gente tá ali preso, embaraçado, embolado, porque falta chamar Jesus para o negócio. E onde tem a presença dele, irmãos, tem quebra de cadeias, tem quebra de maldição, o cenário é mudado, o cenário é transformado. Ninguém que passou por Jesus, ninguém que encostou nele, ninguém que tocou nele com fé, voltou da mesma forma. É verdade. A gente sempre, né, ministra isso sobre as pessoas, o quê? Que Jesus não despede ninguém de mão vazia. Como assim? Ninguém que vem até ele volta do mesmo jeito, irmão. No mínimo, ou leva o que veio buscar, ou leva além do que veio buscar. Porque ele é um Deus que surpreende. Glória. Ele é um Deus que faz além do que a gente pede. Amém, então, Jesus. Esse casal, ou a família, né, do casal, fez questão. Não vamos convidar Jesus. Chama os discípulos dele também. Chama todo mundo para esse casamento. Só que, irmãos, olha que coisa. Ninguém imaginaria ou, né, passaria pela cabeça que uma tragédia poderia acontecer nessa casamento. Por que eu digo tragédia? Porque nessa época aqui, casamentos duravam no mínimo uma semana. Meu Deus. Imagina você segurar um casamento por uma semana. Quem já casou, né? Eu e o pastor Marcos já vamos fazer 11 anos de casamento. A gente sabe o trabalho que foi para organizar um dia de casamento. E imagina uma semana. É comida, é decoração, é bebida, é convite, é lembrança, é roupa, é não sei o quê. É menino que tem que jogar flor, é menino que... é aliança. E ainda assim você ainda esquece de coisa no dia. Tem um preparo, tem aquela... Então, assim, imagina um dia de casamento. Verdade. A confusão que é. Imagina uma semana. E nessa época que a maioria dos casamentos, irmãos, era a aliança política, era a questão, né, financeira, era a questão de famílias que eram ricas, de nome. E você tinha que bancar, você tinha que ter para bancar aquela festa. Porque se alguma coisa saísse de errado, a família era mal falada. A noiva ou o noivo seria mal falado. Então, o que é que acontece? Você percebe que Maria tinha intimidade porque Maria sai ali do salão de festa e vai para onde?
para a cozinha. Maria vai para onde saía, né, a comida, onde era servida a bebida. E ela observa algo de errado nessa festa, o quê? O vinho acabou. Meu Deus. Irmãos, e assim como Maria, nós temos que estar atentos ao que está acontecendo ao nosso redor. Glória. E isso, irmãos, era uma qualidade da vida de Maria, porque desde quando Jesus era criança, tudo que era dito sobre ele, ou tudo que ele mesmo falava, olha o que a Bíblia diz, e Maria guardava essas coisas no coração. No coração. Foi o que já está sendo dito aqui desde o início. Guardei a tua palavra onde? No meu coração. Para não pecar contra ti. Aleluia. Irmãos, não tem outro caminho para um crente, para um homem, para uma mulher vencer, se não for guardar a palavra no coração. Porque na hora da luta, você vai lembrar. Na hora da tentação, você vai lembrar. Quando você não souber o que fazer, você vai lembrar da palavra. E você vai ter direção para fazer. Amém, Deus. Então Maria, ela observa aquela situação e nota que algo errado está acontecendo. Às vezes, irmãos, o nosso casamento está aí na falência e a gente não está observando. Quando vai observar é quando já está na mesa do juiz para assinar o divórcio. E para e pensa, por que chegamos até aqui? Às vezes é um filho, uma filha que está indo para o caminho da perdição, está indo para o caminho da depressão e quando vai ver, quando algo já está ruim, o pai pensa, nossa, eu não vi. Não, por que não me contou? Por que não me falou? Ele deu sinais. Glória. Ela deu sinais. Às vezes é a família que já não se fala mais. Às vezes o marido está no quarto e a esposa na cozinha para conversar pelo WhatsApp. Filha pega prato de comida e vai pro quarto comer. Irmãos, lugar de comunhão é na mesa. Lugar de olho no olho é na mesa. Lugar de você falar sobre o seu dia para saber como é que foi é na mesa. Glória. Existe uma canção que fala sobre isso. A mesa cura. A mesa restaura, a mesa une. Mas as famílias não sentam mais à mesa. É filho de um lado, é mãe do outro, é pai na cozinha. Às vezes a pessoa passa o dia todo fora de casa. Quando chega o horário de ir para casa, passa mais tempo na rua porque não quer chegar em casa. Porque o lugar que era para abraçar, o lugar que era para acolher, é um lugar que expulsa. Irmãos, eu não lembro qual foi a situação, mais uma vez no trabalho, alguém perguntou assim, qual é o lugar que você mais gosta de ficar? Eu falei, depois da minha igreja, a minha casa. Porque a minha casa é meu lugar de descanso, é meu lugar de conforto, é meu lugar onde eu esqueço o cansaço, esqueço a fadiga, vou encontrar o meu marido depois de um dia cansativo, a gente vai conversar, vai pro culto, vai adorar, vai voltar para casa. É a minha casa. E às vezes, irmão, nós estamos entregando a nossa casa na mão do inimigo e a gente não está percebendo. Jesus. As nossas atitudes levam a isso, a que abrir portas para que o inimigo possa entrar. Porque o inimigo só tem legalidade para quem dá. Verdade. O inimigo só tem poder na vida de alguém para quem dar para ele poder. E aqui Maria observou o que ninguém naquela festa viu. O que ninguém na cozinha viu, Maria viu. O vinho acabou. E se essa notícia se espalhar, vai acabar o casamento. Então o que é que Maria faz? Ela podia ir para quem? O mestre-sala. Ou para a família, ou para alguém que convidou. Ela vai para Jesus. Verdade. O vinho acabou. Problema, tá acontecendo algo de errado aqui. Só que Jesus, naquele momento, ele dá um freio nela. Ele olha para ele e fala, mulher, ele não chama nem de mãe. Mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus, ele dá um freio em Maria. Ei, não tenho nada a ver com a sua ansiedade. Eu não tenho nada a ver com a sua agonia. Eu vi o problema bem antes de você. Não tem por que ter ansiedade, não tem por que ter agonia, não tem por que ficar abafada agora, porque eu tô aqui. Mulher, eu tô aqui, eu tô na situação, eu tô vendo, sei o que tá acontecendo. E às vezes, irmãos, a gente vê, quando a gente se dá conta, né, do problema, que já tá indo de mal a pior, aí vem um desespero. Verdade. Eu não vi, eu não percebi, agora o que é que eu vou fazer? E aí o desespero começa a tomar conta, o medo toma conta, atitude precipitada, aí começa a fazer escolhas que às vezes são escolhas irreversíveis, coisas que você começa a ter perca, começa a ter prejuízo, aquilo que estava ruim fica pior, porque na nossa ânsia de querer resolver o que já era para ter resolvido antes, a gente acaba piorando tudo. Acaba virando uma bola de neve. Porque estamos fazendo de nós mesmos. Olha que a palavra fala que maldito homem que confia no homem faz o seu braço a sua força. A gente está aqui, às vezes nós nos encontramos, meus pastores, em situações que nem os discípulos no barco. Quando Jesus falou assim, olha, a gente vai atravessar. Qual foi a ordem? Vamos atravessar. Só que no meio da travessia surge um vento contrário. Surge tempestade, do nada a água entrando dentro do barco. E aqueles homens que eram experientes no mar, que tinham experiências com navegação, começam a entrar em desespero. Com algo que era comum para eles, o quê? Vento forte. Vento contrário, água no barco, mar revolto. Só que eles entram em desespero porque foi algo que eles não contavam naquele dia. O tempo estava favorável, o mar estava tranquilo para atravessar, mas do nada o barco virou.
Do nada. E tem pessoas que às vezes a vida tá maravilhosa, mas do nada perde emprego, Olha aí. perde o marido, perde a esposa, os filhos não querem falar, os filhos saem de casa. Do nada, uma doença chega na porta, Meu Deus. vai pro médico, ó, deu positivo, ó, negativo. Do nada. Acontece, irmãos. O fato da gente servir a Deus, adorar a Deus, não nos deixa imune ao problema. É, Jesus. Mas nos dá uma vantagem de ter Deus no meio do problema. Aleluia. Porque quando os discípulos entram em desespero, alguém lembra, pera, Jesus está onde? No barco. Do barco. Ele estava dormindo na polpa. E eles vão lá, mestre, não te importa que pereçamos? Jesus simplesmente acorda pleníssimo, acalma o mar, cessa o vento. Teve uma tradução bíblica que eu li, achei maravilhoso, que diz o seguinte, que quando Jesus ordenou, o vento virou brisa. Meu Deus. Porque ele tem poder para transformar todas as coisas. Glória. Irmãos, e às vezes Jesus já está lá no meio do problema, mas o meu desespero não deixa eu enxergar. Jesus já está lá pronto para me ajudar, para me socorrer, Glória. mas a minha agonia, a minha afobação não me permite me aproximar. Aí eu faço aquilo que o pastor Marcos ministrou, eu começo a murmurar, eu começo a reclamar. Deus não está me vendo, Deus me abandonou, Deus me largou de mão. Deus, e aí, Senhor? Sendo que ele precisa tão somente que a gente chegue a ele com fé. Glória. Ele disse, Jeremias, clama, que eu vou responder. Ele não falou, eu acho, talvez, amanhã. Não, clama que a certeza da resposta é certa. Glória. E Jesus estava naquele casamento, irmãos. E automaticamente, quando ele falou assim, mulher, não é chegada a minha hora. Maria podia se aborrecer. Nossa, meu filho me tratou mal. Que grosseria, que estupidez. Olha a sabedoria de Maria. Ela agora volta para os serventes fazer tudo conforme ele mandar. E ela, ó, sai de cena. Ela passa a bola. Ei, obedeçam a direção dele. O que ele disser, vocês façam aí porque vai dar certo. E às vezes a pessoa está recebendo a direção de Deus do que fazer, mas não faz. E aí dá errado. Ah, Deus não fez. Mas seguiu a orientação? Fez o que foi ordenado? Porque às vezes, meu pastor, a pessoa chega para pedir um conselho. Meu pastor, me aconselha aqui. O pastor, inspirado por Deus, dentro da palavra, aconselha. A pessoa faz tudo diferente. Depois liga, pastor, deu errado. Mas você fez o que foi dito? Não. Seguiu a palavra? Seguiu a instrução? Olha o que Deus falou para Josué. Glória. Porque ele só lembra do forte e corajoso. Mas antes, olha o que Deus falou. Josué, medita de dia e de noite. Porque fazendo assim você vai ter sucesso. Glória. Medita, olha para a palavra, segue a direção. Maria jogou a bola. Ei, do jeito que ele falar, vocês vão ter que obedecer. E aí agora Jesus lança a direção. Jesus lança a palavra. Ei, enche a talha de água. Pega um copo, pega esse copo e leva quem? Ao mestre-sala. Automaticamente eu lembro de Pedro. Um dos primeiros encontros que Jesus teve com Pedro. Pedro pescando a noite toda, se cansando a noite toda. E nada ele apanhou. Quando ele retorna à beira-mar, que ele vai lavar as redes, quem se apresenta? Jesus. Meu Deus. Jesus entra no barco, pede para afastar da beira, ensina o povo. Depois que ele ensina o povo, ele fala, Simão, agora volta ao alto mar e lança a rede. Glória. Volta para o alto mar. Volta para onde, ó? O bicho pega, Simão, e lança a rede. Aonde você teve dificuldade, você vai voltar. Aonde você não conseguiu nada, é para onde você vai voltar. Aonde você não teve vitória, Simão, é para onde você vai voltar. E aí Simão olha, mestre, mas pescamos a noite toda e nada apanhamos. Poderia ficar aí, né? Só que Simão foi inteligente. Mas segundo a tua palavra, lançarei a rede. Já que o Senhor está dando a direção, eu vou fazer. Já que o Senhor liberou a palavra, Jesus, eu vou tomar posse e vou fazer esse negócio. E Pedro volta vitorioso. Glória a Com a Deus. maior pesca da sua vida, ao ponto de que teve gente vir ajudar com a bênção, porque a rede estava rasgando de tão grande que foi a vitória. Deus. E ali os serventes, irmãos, simplesmente obedecem à direção. E o que foi dito aqui? E calados. Porque eles podiam questionar, pra quê? Que loucura é essa? Como é que a gente vai fazer isso aqui? Não, como é que eu vou levar água para o mestre-sala? O senhor vai fazer... Eles calados, encheram as talhas, pegaram o copo e levaram ao mestre-sala. E no meio do caminho, um milagre aconteceu. Meu Deus. Eles podiam chegar alertando. Olha, um rapaz lá dentro pediu para encher de água aqui e trazer para o senhor. Não. Eles ficaram tão somente observando o que ia acontecer com aquele copo. Eles só não esperavam que dentro daquele copo seria o melhor vinho daquela festa. Glória a Deus. Irmãos,
Quando você obedece à direção de Deus, você não vive o melhor só no final. Você vive no meio, no começo, no meio e no fim. Aleluia. Porque o que é que o mestre Sala fala? Ó, quando a festa já tá acabando, o pessoal bota o resto. Mas você guardou até agora o melhor. Porque Aleluia. Jesus estava na festa. É, Jesus. Porque teve o Queremos ser na melhor? festa, Jesus. Porque ele estava presente. Queremos ser presente. Porque aquele casamento que seria uma vergonha virou dupla honra porque Jesus estava presente. Glória. Irmãos, e uma vez que você convida Jesus e obedece à direção dele, ele te livra de vergonha que você nem sabia. É. Jesus te livra de laços, É assim de perca, mesmo. de prejuízo que você nem imaginava, porque você convidou Jesus e obedeceu à Jesus. direção. Glória. Obrigado. Irmãos, a palavra hoje é: chama Jesus. É. Convida ele para essa situação. Agora sim, obedece à direção. Glória. Porque não adianta eu chamar Jesus para a situação e querer fazer do meu jeito. Não adianta eu querer chamar Jesus e ensinar ele a trabalhar. Não, eu tenho que chamar e confiar que a direção dele é melhor que a minha. É, Jesus. Olha o que Salmos diz: ensinar-te-ei É. e instruir-te-ei o caminho que você tem que seguir. Te guiarei com os meus olhos. olhos. Meu Deus. Irmãos, e uma vez que Jesus guia você, o final é vitória. Uma vez que somos guiados por Deus, ainda que seja um vale da sombra da morte, mas a gente fica de pé, porque Glória. Ele está conosco. Aleluia, Jesus nessa noite quer transformar a Glória. situação. Ele quer mudar o quadro, mas ei, Glória. convida Jesus. Chama ele pra tua casa, chama pro teu casamento. Você já tentou de tudo, irmão, e não tá dando certo. Hoje, convida Jesus pra tu ver o que é que vai Glória. acontecer. Tu já bateu na porta de A, bateu na porta de C, você já gritou pra A e pra B. Chama Jesus. Eu creio. Eu creio, Senhor. Porque Maria foi inteligente, foi sábia, levou pra quem podia resolver. E você já contou essa situação pra tanta gente. Você já abriu a porta da sua casa pra tanta gente. Abre pra Jesus. Oh, glória. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se abrir, ele vai entrar. E nessa noite, irmãos, ele quer transformar, ele quer mudar o quadro. Mas para isso, guarda a palavra no coração, obedece, que você vai ver toda a água sendo transformada glória. em vinho. Vírgula, no melhor vinho, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém? Glória. Que Deus abençoe.